Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre a ECU. O que é a ECU, pessoal? A ECU é o cérebro por trás do sistema de injeção eletrônica. A gente vai falar sobre a ECU e como que ela se comunica aqui com os sensores. A gente vai falar hoje sobre os sensores, na próxima aula a gente vai falar sobre os atuadores. E no decorrer do curso a gente vai falar sobre cada um desses aqui separadamente. Então tem uma aula específica da ECU, TPS, MAP, IAT e tal, até o final. O que a gente precisa saber, pessoal? Quando eu ligo a ignição, ela vai alimentar aqui a unidade de injeção eletrônica com corrente positiva e também com corrente negativa. Então isso aqui acontece a partir do momento que eu ligo a ignição. Ok, eu liguei a ignição, então eu tenho corrente entrando na ECU, ela começa a trabalhar. O que é a primeira coisa que a ECU deve fazer nesse caso aqui, pessoal? Ela vai mandar carga, corrente para os sensores, tá? Para cada um deles. Imagine como que isso aqui fosse o circuito lá da sua motocicleta. Ela vai trabalhar com os sensores com corrente negativa. Então a gente sabe que é corrente negativa que está entrando nos sensores. Por que ela manda carga para os sensores, pessoal? Ela manda carga para os sensores para saber a informação que cada um desses caras aqui tem para mandar. Como por exemplo o sensor de TPS, ele vai informar o ângulo de abertura da borboleta. O MAP, ele vai me informar a pressão do coletor de admissão. E AT, ele vai me informar a temperatura do ar admitido. Aqui do outro lado a gente tem o CKP, que é a bobina de pulso. Ele vai me enviar dados da posição do virabrequim. O sensor de inclinação vai me dizer se a motocicleta está na posição para andar ou se ela está tombada, caída. No caso, isso aqui a gente vai ver detalhadamente quando a gente estiver falando sobre o sensor de inclinação. E também o sensor de O2. Ela vai alimentar todos eles, então, procurando o que, pessoal? Ela quer, eu vou desenhar aqui de uma outra cor, ela quer uma resposta desses sensores. Por isso que ela manda a corrente para alimentar os sensores e ela recebe de volta então os dados. No caso, ela vai receber de todos os sensores. Ok, então ela sabe, eu liguei a ignição, vou dar partida na motocicleta, ela sabe qual a posição que está o sensor TPS, que é a posição de borboleta do acelerador. Vamos supor que ela me informa ali, ela vai me dar lá na leitura com o osciloscópio, com o multímetro, a gente vai ver isso aí detalhadamente nas próximas aulas. Digamos que ela me deu leitura aqui de 0,3 volts, ou vamos supor 3 volts. Ela está enviando essa resposta para a ECU em forma de volts. De acordo com essa oscilação de voltagem, então ela sabe que a motocicleta está, vamos supor que ela está recebendo ali 45 graus de abertura. Então a unidade de injeção começa a calcular a quantidade correta de mistura que ela tem que preparar para enviar para o injetor, para a câmara de explosão. O sensor MAP, então, pessoal, ele vai me informar a pressão do coletor de admissão. Então ele vai mandar também uma resistência lá para a ECU e através dessa oscilação de resistência ela sabe a pressão que está no coletor de admissão. Mesma coisa acontece com o sensor TPS. Sensor IAT. Sensor IAT também é a mesma coisa, ele vai receber alimentação, vai enviar uma certa resistência de acordo com a temperatura do ar que está sendo admitida para o motor e a unidade de injeção, então, com esses dados colhidos pelos sensores, ela consegue calcular, processar essas informações e calcular a mistura correta que ela tem que enviar, o tempo de abertura do injetor, por exemplo, e através disso ela consegue, fazer a motocicleta funcionar perfeitamente. A gente recebe também esses dados do sensor de inclinação, que é quando a motocicleta tomba mais de 65 graus, algumas é 55, algumas é 65, e a mesma coisa o sensor de O2, ele vai informar para a central através de resistência também, tá, pessoal? Qual o tipo de combustível que está sendo consumido pelo motor, se é álcool, gasolina, enfim. Então isso aqui basicamente é como que a unidade de injeção comunica com esses sensores, tá? A gente tem alguns sensores que a gente não colocou aqui também, mas o sistema é o mesmo. Então, inclusive, a maioria das motocicletas, até o fio de alimentação desses sensores é um só. Então, por isso que eu desenhei apenas um. Vocês podem ver que tem um fio de saída da central para os sensores e para retorno de dados a gente tem, no caso aqui, 6 outros fios. Isso aqui forma basicamente o circuito de injeção eletrônica da parte de sensores. Na próxima aula a gente vai falar sobre os atuadores.